Fala galera, Leandro Lima na área, vamos falar de Série D, mais especificamente do Manaus Futebol Clube, que acabou eliminado aí nas oitavas de final para o Iguatu do Ceará. Eliminado aí no ano em que ele faz a sua pior campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, porque o Gavião do Norte jogou essa competição apenas em 3 ocasiões. Em 2018, pela primeira vez, onde ele chega no jogo do acesso contra a Imperatriz. Em 2019, quando ele não só chega ao jogo do acesso diante do Caxias, como ele passa do Caxias e vai para a final, aí onde ele termina como vice-campeão brasileiro. Nos 2 anos anteriores, o Manaus sobrou nessa competição, né? Principalmente no segundo ano, em 2019, né? Teve a melhor campanha geral e tudo mais. Coisa que foi bem diferente nessa temporada, já que o Manaus ele teve dificuldades, inclusive, para passar de fase. Passou ali na 4ª posição e a verdade tem que ser dita. Em nenhum momento dos jogos que ele fez no Campeonato Brasileiro da Série D, o Manaus empolgou. Em nenhum momento ele entregou assim um futebol, nossa, que futebol maravilhoso, e em nenhum momento ele deu aquela confiança que sua torcida precisava realmente no time, né? Então, acho que a hora agora é uma hora de refletir sobre tudo isso que aconteceu. Porque no ano passado, quando o time foi rebaixado da Série C para a Série D no Campeonato Brasileiro, a gente ouviu muitas entrevistas assim dos dirigentes do clube e tinha um ponto em comum, né? Todos eles ali diziam sempre assim, cara, a gente não sabe o que aconteceu porque nós fizemos tudo que era possível, trouxemos grandes jogadores, tanto que depois que o time caiu, esses jogadores rapidamente foram absorvidos pelo mercado, aquela coisa toda e tal, sabe? E uma coisa a gente tem que dizer, pessoal, se tudo que foi feito estava certo, por que caiu? Essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente reflete sobre a última temporada. Porque assim, quando você faz tudo certo e dá tudo errado, alguma coisa ali no meio do caminho aconteceu. E agora não dá para repetir esse discurso, né, pessoal? Não, a gente fez tudo certo na Série D, mas... Não fez tudo certo, né, gente? Aliás, a temporada do Manaus é uma temporada, como eu já disse aqui anteriormente, de um time bipolar. Porque ele oscilou entre momentos muito ruins, né, no próprio Campeonato Amazonense mesmo, e no próprio Campeonato Amazonense ele se recupera e vira campeão. Mas aí, quando todo mundo esperava, inclusive eu esperava que o time fosse fazer uma baita Série D, porque, ele ganha em cima do Amazonas, né, um time de Série B, tinha ali, parecia que ia engrenar, e não é o que a gente vê no Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. Porque quando ele chega na 4ª divisão, ele começa, né, a oscilar de novo, não mostrou um grande futebol, sabe? E não entregou realmente nada nesse Brasileirão. Então eu acho assim, é a hora de refletir, é a hora de olhar para os erros, sabe? Muito mais do que a imprensa possa falar ou qualquer coisa do gênero, eu acho que o Manaus está naquela hora de olhar para dentro, sabe? Os próprios dirigentes, que eu conheço todos, são pessoas queridas, sabe? Que eu tenho assim um carinho por todos eles sabem disso, sabe? Mas é aquela história, tá na hora de olhar para dentro e pensar assim, gente, o que aconteceu aqui para a gente não conseguir ter êxito, sabe? Onde foi que a gente errou? E aí colocar isso na mesa e tentar corrigir para a próxima temporada. Uma coisa que eu acho que o Manaus precisa fazer também, gente, urgente, é voltar às suas origens. Quando eu digo origens, é o seguinte, o que esse time fez para conseguir se destacar no futebol amazonense? O que esse time fez para conseguir ter êxito em nível nacional, quando lá atrás ninguém conseguia ter nenhum tipo de sucesso na 4ª divisão, por exemplo, sabe? A disputa da Série D, ela começa em 2009, então assim, prestem atenção nisso, de 2009, a gente só foi ter um acesso em 2019, um acesso valendo, né? Porque teve o América naquela situação que a torcida amazonense conhece bem, né? Que ele sobe, mas acaba caçado por usar jogador irregular. Então, o primeiro time que arromba a porta do acesso no futebol amazonense é o Manaus. E faz isso de uma forma épica, num jogaço contra o Caxias, com direito à casa cheia. É o primeiro time daqui
a lotar a Arena da Amazônia, sabe? Então, assim, como foi que o Manaus chegou até ali? Eu tenho alguns palpites, né? E um deles é o trabalho mais longevo, mais conciso, ali com o elenco, pegando o elenco, parte de um elenco do ano para o outro, dando uma melhorada, dando uma reforçada, sabe? Essa foi uma das coisas que, na minha opinião, fez o time chegar lá, além, é claro, de ter acertado na contratação dos treinadores e não ter mudado tanto, sabe? Se a gente for olhar para a história mais antiga do Manaus, a gente não via uma mudança tão grande de treinadores. É claro, sabe, que tem, às vezes, que acontecer esse tipo de mudança, principalmente quando ou um treinador perde o elenco, que isso é uma coisa que até o Pepe Guardiola fala isso, sabe, quando a galera diz, não tem que mudar, tal, mas quando, por exemplo, um treinador ele perde o elenco, às vezes é necessário fazer uma mudança assim. Em outras circunstâncias também, que às vezes são circunstâncias de muitos bastidores ali, que a galera não tem condições de saber, sabe, o que aconteceu. Mas é importante que o Manaus volte às suas raízes, comece a olhar para dentro e corrija essa rota, ou essas rotas que o time tem tomado nos últimos tempos, que não tem ajudado aí a repetir os sucessos de antes, né? E ele precisa fazer isso antes, inclusive, assim, que o Manaus se torne aquilo que eu acho que a sua torcida mais teme, que é virar um time comum, sabe? Desses que participam todo ano, trocam de treinador o tempo inteiro, sabe? Metem os pés pelas mãos e acabam não conseguindo ter êxito. Um passo dessa volta às origens que eu cito aqui para vocês, eu acho que o clube já tomou, que é trazer de volta o Ângelo Márcio, né, executivo de futebol, que ele chegou já com o barco andando, né, não tinha participado de montagem do elenco, aquela coisa toda, e ele volta e é um cara, para mim, uma das melhores notícias ali é quando o Manaus traz o Ângelo de volta, porque o que acontece? Se tem uma coisa que o cara manja, que o cara domina, esse assunto de acesso. Porque ele esteve no clube em 2019, quando o time subiu, estava no clube em 21, quando o time quase subiu da Série C para B. Depois disso, ele foi para o Amazonas, subiu com o Amazonas em 2022, subiu com o Amazonas de novo e foi campeão brasileiro em 2023, ou seja, é um cara experimentado, é um cara que dispensa apresentações e que, com certeza, dá para confiar aí, sabe? Bom, por último, não menos importante, né? O time, apesar desse ano muito ruim na Série D, como eu falei para vocês, ele teve um momento de alta, que foi a conquista do Campeonato Amazonense, e essa conquista do Amazonense, ela garante o time ano que vem na Série D, sabe? O que dá para fazer o quê? Recomeçar, e também na Copa do Brasil, garante o time na Copa do Brasil, o que é uma coisa muito boa em se tratando de dinheiro, porque aí o Manaus vai ter grana para poder começar ali bem a temporada, pelo menos tecnicamente. Em contratar melhor, tem agora que escolher um novo treinador, já que o Christian, que chegou para esse jogo aí decisivo, onde o Manaus não conseguiu superar o Iguatu, ele já tinha outro compromisso, então, desde o início, já se sabia que ele não seguiria no comando do Manaus depois desse campeonato brasileiro. Mas, pô, seria um nome ótimo se ele pudesse ter continuado no clube. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e deixando aqui aquela última frase, né? Duas frases, aliás. Aqui a última, do Raul Seixas, né? Com aquela música maravilhosa. Tente outra vez, né? Então, Manaus, tente outra vez ano que vem. Espero que você consiga fazer melhor. E para completar, né? Eu falei aqui nas duas frases, a segunda é uma frase muito famosa que é atribuída ao físico alemão Albert Einstein, que diz o seguinte, né? Tolice é querer repetir as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então, por isso que eu boto esse pontinho aqui necessário para o Manaus FC para dizer o seguinte: não adianta ficar repetindo as mesmas coisas, porque o resultado não vem. Tem que fazer algo diferente. Ou quem sabe,
olhar lá para trás, ver o que deu certo e copiar essa fórmula, porque parece que ela foi esquecida aí pelo Gavião do Norte. Vou ficando por aqui e vamos que o futebol não para.